Olá, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos aprender história em quadrinhos e adjetivos. História em quadrinhos é o gênero textual de estrutura narrativa, organizada em cenas e balões, ou quadrinhos e balões. Apresenta linguagem verbal, que são as falas dos personagens, e não verbal, que são as imagens. A história narrada é dividida em cenas que apresentam um cenário que permite ao leitor perceber mudanças de tempo, se está de dia, se está de noite, se passou muito tempo, se passou pouco tempo, e de espaço, onde eles estão. Eles estão no campo, eles estão na cidade, eles estão dentro de casa, eles estão fora de casa. As personagens comunicam-se utilizando expressões faciais, ou seja, o rosto dos personagens demonstra certas emoções, né? Corporais, o corpo do personagem também ele expressa ali uma informação para o leitor, se ele está parado, se ele está correndo. Interjeições demonstra ali a intensidade do que eles estão sentindo, se eles estão com raiva, se eles estão tristes, além de falas e pensamentos inseridos em balões. Trata-se de um gênero normalmente procurado para diversão. A pessoa quer se distrair, se entreter, então ela procura uma história em quadrinhos para ler. Mas também pode fazer crítica social e política, ou seja, pode ser feita uma história em quadrinhos para criticar uma situação da nossa sociedade que não esteja boa, levando o leitor a uma reflexão sobre o seu cotidiano. Então nós vamos trabalhar essa história em quadrinhos aqui do Cascão em A Origem do Talento. Querida, você viu meu par de Ah, já encontrei. Nossa, o Cascão fez um Capitão Pitoco. Isso mesmo, um Capitão Pitoco, feito com tampinhas. Esse eu quero ver. Olha aqui, o que achou? Que maneiro, ele é o máximo. E você nem falou que ela todo articulado. Mas o boneco que fiz é este aqui. Então, quem fez este? Eu. E é incrível que dá para fazer com tantas tampinhas. Buá! O boneco que o papai fez ficou 1000 vezes melhor do que o meu. Calma, Cascão. Criar e fazer brinquedos legais são uma tradição de família. Tradição? Meu pai também fazia brinquedos artesanais e eu gostava de fazer os meus também. Mas os do papai sempre ficavam melhores. Nós tínhamos muito talento e criatividade. Porém, experiência e habilidade como a do papai só consegui depois de muito tempo. Em breve você vai criar coisas melhores do que eu, pois o talento e a criatividade da nossa família passam de pai para filho. Então, pela última vez, eu não tenho talento para bolar planos infalíveis. Fim. Após a leitura do texto, responda as questões. Letra A. Como está organizado? A gente viu que o texto ele está organizado em quadrinhos e balões. Letra B. Como se chama esse gênero textual que a gente está trabalhando hoje? Nós estamos trabalhando uma história em quadrinhos, né? Qual que é o assunto? Essa história aí, ela está falando sobre o quê? Que situação ali que a gente pode observar que está falando o texto? Letra D. Quem são os personagens desse texto? Quem está aparecendo na história em quadrinhos que a gente leu? Letra E. Qual o fato da início da história? O que começou a história? Existe uma situação que deu início à história toda ali. Aí vocês vão voltar lá no comecinho para vocês descobrirem. Letra F. Onde provavelmente acontece essa história? Vocês vão observar as imagens para vocês verem em que cenário essa história está acontecendo. A boa parte dessa história está acontecendo. Letra G. Qual exemplo de reciclagem é mostrado nessa história? Reciclagem, quando você utiliza ali um material que já foi usado para alguma coisa e você dá um novo uso para ele. Por exemplo, às vezes você compra um par de sapatos, ele vem numa caixa.
Aí, ao invés de você jogar aquela caixa fora, você usa ela para guardar alguma coisa no seu quarto. Aquilo dali é um exemplo de reciclagem. Você está reutilizando um produto que já tinha sido utilizado antes. Letra H. Por que Cascão chorou? Chorou tem uma parte lá que ele chora, que ele faz o buá dele. Por que ele estava chorando daquele jeito? Letra I. Apresente a tradição da família de Cascão abordada no texto, ou seja, o pai do Cascão falou que eles têm uma tradição de família. Que tradição é essa? Só voltar no texto que vocês encontram. J. O que Cebolinha achou que era a tradição da família dele? O Cebolinha viu a tradição da família do Cascão e aí ele percebeu que assim, então a minha família também tem uma tradição. E aí eu quero saber que tradição ele achou que era e se ele estava certo e por quê. Então teve lá uma tradição que ele chegou pro pai dele e falou que o pai dele tinha, só que o pai dele lá, a gente vê lá nos últimos quadrinhos que ele não concorda ali com o Cebolinha. E aí vocês vão me indicar que tradição é essa. Letra K. Releia o último quadrinho. O último quadrinho é esse daqui. Observa aqui a expressão facial do pai do Cebolinha. A expressão facial do pai do Cebolinha tá mostrando que ele está animado, que ele está cansado, que ele está preocupado ou que ele está aliviado. É animação, cansaço, preocupação ou alívio, essa carinha aqui, ó. Observem bem aqui a expressão dele. Letra I, leia. Meu pai também fazia brinquedos artesanais. Qual o significado da expressão brinquedos artesanais apresentada no texto? Artesanato é aquelas atividades que você faz com as próprias mãos. E a gente vê muitos artesanatos bonitos aí que a pessoa tem muita habilidade para fazer com as próprias mãos, né? Utilizando ali uma ou outra ferramenta. E aí ela cria ali diversos ou brinquedos ou objetos do cotidiano que a gente vê e se encanta. Então vocês vão explicar o que é essa expressão. J. Cebolinha, ao falar algumas palavras, apresenta um problema de dicção. Ele troca as letras R e L. Localize no texto as palavras em que Cebolinha promove essas trocas e escreva de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, vocês vão corrigir aí, copiar, corrigindo as palavras que o Cebolinha falou, fazendo essa troca do R e do L. Letra K. Retire do texto todas as palavras grafadas com P e B. Organize-as em ordem, organize de acordo com o número de sílabas. Então, vocês vão copiar todas as palavras que tenham P ou B no começo, no meio ou no fim, e aí vocês vão organizar elas. Se for monossílabas, se forem dissílabas, se forem trissílabas e se forem polissílabas. Muito bem. Letra L. Eu não tenho talento para bolar planos infalíveis. Qual o significado da expressão planos infalíveis apresentada no texto? O que quer dizer planos infalíveis? O que infalíveis é uma coisa que não falha. Quando está falando de planos infalíveis, está querendo se referir a planos que não falham, que é certeza que vão dar certo. A palavra que poderia substituir o termo bolar, mantendo o sentido da frase. Então, eu quero uma palavra que tenha o mesmo sentido de bolar. Aí, vocês vão... Bolar é a mesma coisa que destruir? É a mesma coisa que inventar? É a mesma coisa que procurar? É a mesma coisa que aniquilar? Aí, vocês vão aí marcar. Reescreva a frase substituindo eu por nós e faça a concordância necessária. Então, aqui, ó. Em vez de eu, vocês vão colocar nós. Nós não temos talentos para bolarmos planos infalíveis. Letra M, leia. Nós tínhamos muito talento e criatividade, porém, experiência e habilidade como a do papai só consegui depois de muito tempo. Essa daqui é uma fala que está lá na história em quadrinhos. Esse nós aqui, ó, nós. A palavra em destaque, ou seja, o nós. Ela foi usada para substituir o avô e o pai de Cebolinha, Cascão e Cebolinha, o avô e o pai de Cascão, ou Cascão e seu pai. Aí você tem que voltar no texto, localizar essa frase para você entender a quem está se referindo essa palavra nós.
Agora nós vamos para as atividades do PET. E nas atividades do PET nós vamos ver adjetivos. Primeiro nós vamos ler essa frase. O livro é interessante. Observem que a palavra interessante, ela está dando uma característica para o livro. A palavra interessante é uma característica do livro. A palavra interessante é um adjetivo. Adjetivos são as palavras da nossa língua que dão características, sejam boas ou ruins, para seres e objetos. Então, aqui, as bolas são coloridas. Coloridas é uma característica das bolas. Então, coloridas a gente chama de adjetivo. A boneca de Laís é de pano. Pano aqui é uma característica da boneca de Laís. Ela é feita de pano, ela não é feita de plástico, nem de tecido, nem de outras coisas. Ela é feita de pano. Então, a característica aqui das bonecas é que elas são feitas de pano. Laura é esperta. Esperta é uma característica da Laura. Então, esperta é um adjetivo de Laura. Tá dando ali uma característica para a Laura. As casas foram pintadas de azul. Azul é uma característica das casas. Elas não são verdes, não são rosas, não são amarelas. Elas são azuis. Então, a azul aqui é uma característica das casas. Nós vamos agora para as atividades do PET. Número 1, leia silenciosamente o texto abaixo e responda oralmente as questões. Então, aqui, cerrado. Olá, tudo bem? Achamos o texto sobre o cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores e que tudo lá é meio. As árvores não têm muitas folhas e o sol é, mas o céu é. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Maria Eduarda, Thalita, Giovanni, Mirelle, Jurinu, São Paulo. Disponível em chc.org.br. Letra A. Você entendeu essa carta do leitor? Isso daqui vocês vão responder sim ou não. É uma pergunta pessoal, da opinião de vocês. Mas provavelmente não. Letra B. Está faltando alguma coisa? Bom, a gente pode perceber que parece que faltaram algumas palavras aqui, né? Letra C. O que devemos fazer para que essa carta tenha sentido? Para eu conseguir entender esse texto completamente, há necessidade de o quê? Acrescentar algumas palavras, justamente até nesses espaços. Letra D. Que tipo de palavras poderíamos colocar nos espaços vazios? Então, por exemplo, achamos o texto. Aqui está faltando uma palavra para dizer o que as meninas acharam do texto. Ah, elas acharam o texto legal. Ah, elas acharam o texto chato. Ah, elas acharam o texto desinteressante. Ah, elas acharam o texto interessante. Então, quando eu estou falando de tipos de palavras aqui, eu quero me referir a palavras que deem características. E aí essas características vão completar o sentido do texto. Número 2. Complete os espaços da carta da atividade 1 com as características que você acha que faltam para que ele tenha sentido. Por exemplo, vou começar para você. Cerrado. Olá, tudo bem? Achamos legal o texto sobre o cerrado. Então, elas aqui já colocaram legal para dar a característica do texto, né? O texto, ele foi legal. O texto aí, a característica desse texto é que ele foi legal. E aí, vocês vão colocar outras palavras que dão características nesses espaços aqui entre parênteses. No caso, vocês escrevem aí num cantinho, porque aqui não vai caber nenhuma palavra. E aí, vocês vão dar características, né? Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores. Aí, vocês vão dar uma característica para árvores. E que tudo lá é meio alguma coisa. No cerrado, as coisas são meio alguma coisa. E aí vocês vão criar uma palavra para colocar aqui. As árvores não têm muitas folhas e o sol, uma característica para o sol. Mas o céu é, aí vocês vão dar uma característica para o céu. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Número 3. Leia a carta que você completou com as características correspondentes. Chamamos essas características de adjetivos, como eu expliquei para vocês. Você acha que as autoras gostariam do texto com os adjetivos que você utilizou?
Aí vocês vão dar a opinião de vocês. Número 4. Agora, leia a carta original e responda as questões oralmente. Cerrado. Olá, tudo bem? Achamos legal o texto sobre o cerrado. Aprendemos que no cerrado existem muitas árvores baixas e que tudo lá é meio seco. As árvores não têm muitas folhas e o sol é forte, mas o céu é azul. Agora eu quero saber mais sobre a Amazônia. Letra A. Essa daqui é a carta original, viu, turma? Essas palavras aqui eram as que tinham sido escondidas lá. Os adjetivos que você colocou na carta com espaços têm o mesmo sentido desses apresentados na carta original? Então, você vai comparar as palavras que você usou para completar e as palavras que estão aqui. E aí, vocês vão dizer se tem o mesmo sentido ou não. Letra B. Se trocarmos o adjetivo legal pelo adjetivo difícil, a carta ficará com o mesmo sentido? Então, aqui, olá, tudo bem? Achamos difícil o texto sobre o cerrado. Vai ter o mesmo sentido que a palavra legal? Não. Por quê? Porque legal e difícil são adjetivos que dão características diferentes. Então, da mesma forma que quando nós estamos ali aprendendo as palavras antônimos e sinônimos, né? Legal e difícil aqui são palavras que têm sentidos diferentes. Então, não dá para substituir e manter esse sentido. Número 5. Agora, vamos utilizar o dicionário. Pode ser impresso ou digital. Se você não possui um dicionário impresso, pesquise na internet ou pergunte para alguém da sua família. Quais adjetivos as autoras poderiam ter colocado no lugar de legal? Eu quero uma palavra que substitua legal, mantendo o mesmo sentido. Então, vocês têm que ir lá pesquisar uma palavra que tem o mesmo sentido de legal, o mesmo sentido de baixas, o mesmo sentido de seco e o mesmo sentido de forte. Vocês podem reler o texto para vocês encontrarem essa palavra, porque às vezes vocês podem pensar em palavras que tenham esse sentido contrário. Esse sentido igual, turma. Lembrando sempre que eu e a Tia Ju estamos à disposição. Um abraço.